Alô, gente querida, com que prazer estamos aí mais uma vez apresentando o nosso podcast, a nossa live, o nosso programa. Tem tanto nome que eu não sei que nome dá. De qualquer maneira, você que é mais importante é que pode falar, não é? E nós estamos aqui mais uma vez. Você sabe que as quintas-feiras é um dia de muita audiência, de queridos amigos, de pessoas que o conheceram pelo rádio, ou conheceram também pela televisão, ou conheceram através aqui desse modesto programa. Eu estou falando do nosso querido psicólogo Luiz Aibinder conosco, respondendo a sua dúvida. Se você tiver alguma dúvida de personalidade, de relacionamento, você manda sua dúvida para o meu e-mail, fsgrandnet@gmail, e no assunto bota lá Luiz Aibinder, ou só Aibinder, tá bom? Então eu quero agradecer, as pessoas todas que estão mandando, e na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? Então é só você mandar para fsgrandnet@gmail.com. Vamos cumprimentar o doutor, nosso querido amigo e psicólogo Luiz Aibinder. Bom dia, Aibinder. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão aqui conosco. E tem alguém aí, uma voz feminina aí no fundo. É verdade. Acontece que lá no outro escritório que está lá do lado de lá, elas estão falando qualquer coisa a nível de jornalismo. Eu pedi para falar mais baixo, mas está vazando. Mas eu vou pedir para diminuir, senão atrapalha mesmo. Mas veja você, primeiro participante do dia de hoje, agora parece que melhorou, foi bom se alertar. Primeiro participante do dia de hoje é o João Silva Pinto, do Meier, né? Ele me cumprimenta, diz: Fernando, um prazer ver você aqui, principalmente eu gosto de acompanhar quando está o nosso querido psicólogo Luiz Aibinder, que aliás eu não o conheço pessoalmente, mas gostaria de fazer uma pergunta há muito tempo. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: se um casal que vai mais ou menos mais para lá, mais para cá, se a tal de terapia de casal, que está muito badalada hoje, principalmente em televisão, com programas religiosos ou não, se ela pode funcionar, pode recuperar algum casal ou terminar de vez? Depende de cada situação, João. A terapia não faz milagre, mas a terapia pode assinalar para cada um dos participantes do casal que ele está perdendo o rumo, que o comportamento dele está sendo prejudicial ao casal. A gente bota muita culpa no outro, é muito fácil, né? É fácil. Sempre eu lembro do Robert Simpson: a culpa é minha, eu boto quem eu quiser. É verdade. Então a pessoa tende a ver o outro como vilão da história e ela como vítima. Tanto faz ser o homem ou a mulher que tem esses comportamentos. E com a terapia a gente pode ir mostrando para eles, cada um é responsável pelo que faz e por consequência, responsável pelas consequências. Tem uma repetição de palavras aí, mas eu acho que é verdade. Entendeu? Você cria a situação e vai ter que aguentar com ela. O som continua fazendo aí. Depende muito também. Tá interferindo um pouquinho, não sei se atrapalha os que estão nos ouvindo. Não, agora está com som mais ou menos normal. Vai ver que isso é problema de linha agora, mas vamos tentar. Depois, talvez na edição, dê para diminuir. A Silvana Curti está assistindo a gente. Muito obrigado, Silvana. A Andréia de Souza, obrigado, Andréia, lá em Mogi das Cruzes, né? Cidade tão simpática. Eu tenho uma prima lá, a prima Magali Novaes, que mora lá, né? Então, um abraço ao Zé Carlos também, que é o filho dela, querido Zé Carlos. Outro para o Joe Grandinetti, né? O Joe, eu já falei com ele, eu não sei de onde é que ele é, porque eu pergunto, ele não responde. De qualquer maneira, deve ser da família, porque o pessoal que migrou que imigrou da Itália para cá no ano de 1887, os Grandinetti, meu avô paterno, né? Materno, aliás, eles vieram nessa época, veio só da família. Foi primeiro para Buenos Aires, depois vieram para cá. Mas veja você, a próxima pergunta, meu caro Aibinder, é o seguinte: estou casada há 5 anos, mas aqui não diz nome.
ela não diz nome. Estou casada há 5 anos e de um ano para cá, por mais que bote roupa nova, que elogiada pela maioria da família, meu marido não dá a mínima. Perdeu o interesse, doutora Ibinder? Não sei te responder se ele perdeu o interesse. Talvez você esteja criando uma expectativa que você só seria valorizada pelos elogios dele. Se você vive pelo elogio de outra pessoa, vai morrer pela crítica. Você não precisa de elogios externos. Se você se conhece, se você se valoriza, aquele elogio externo é só um adicional, não é uma coisa necessária. Talvez ele, por 1000 razões diferentes, não elogie. Pode ser falta de interesse, pode ser para não te dar cartaz, pode ser para as dificuldades da educação dele, que o homem não fica elogiando, que você não parece fraco. Tem 1000 razões para isso. Você tem que perguntar para ele por que ele não te elogia, se você não é elogiável. Você vai ter uma resposta. Não garanto que seja verdadeira, mas é o mais perto da verdade. Você vai chegar perguntando. E não especulando, ou também pode ser uma questão de baixa autoestima tua. Você acha que você precisa ser elogiada para ter algum valor. Não precisa. O valor é intrínseco. É próprio teu. Ninguém pode te dar valor. Só você pode se valorizar. Muito bem. A Márcia Rodrigues mandando um simpático bom dia, meninos. Deus abençoe vocês. Obrigado, Márcia, pelos meninos. A essa altura do campeonato... Eu agradeço também. Ganhamos o nosso dia, não é isso? Ai, Jesus. Comparado a quem, né? Matusalém, por exemplo. É verdade. Nós somos jovens. O Luiz Henrique Oliveira participando lá de São Paulo. Luiz Henrique, um abraço grande para você. Também a Marta. Ô, Fernando, aqui é a Marta Schmidt. Ô, meu Deus do céu, será que é a Marta que trabalhou comigo em Priscaseras, quando eu dirigia uma empresa de publicidade? Se for, Marta, se não for, desculpe, é coincidência. Grande Marta, né? Tanta gente que a gente descobre pela internet, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é muito importante, porque é sempre você separar o joio do trigo, né? Você vê aquilo que vale a pena, por exemplo. Uma delas é essa amizade aí com o nosso querido Luiz Aibinder, que tem beneficiado tanta gente através do seu conhecimento. Antônia Luiza, da belíssima cidade de Petrópolis, né? Que eu adoro. Toda vez que eu vou a Juiz de Fora de carro, dou uma parada em Petrópolis, porque é de lei. Tem lá a Rua Tereza, né? Com roupas muito bonitas e, na verdade, em conta. Mas, enfim... Mas é muito boa também lá, né? Hein? Fábrica de cerveja. É verdade, tem sim. Nossa, aquilo ali é um parque de diversões, né? A Antônia Luiza, de Petrópolis. Primeiro, obrigado, né, Antônia, pelos elogios que você faz, não só a mim, como também ao nosso querido psicólogo Aibinder. Mas o intrínseco mesmo do que ela quer perguntar é o seguinte: como reconstruir a confiança depois de 3 anos de namoro, você ter descoberto que ao longo houve o seu namorado teve relações sexuais com uma outra mulher e que teria já acabado? E sabendo por terceiros, quer dizer, eu fico acanhado até de perguntar para ele, porque naturalmente ele vai negar. Será que isso é relevante, doutora Aibinder? É a pergunta dela. Não sei. A resposta honesta é isso. Porque, vamos lá, o adultério, a palavra adultério é até interessante, em latim, ad oter. Esqueci a palavra em latim. Sei. A adultério é ir na cama de outro. O fato de uma pessoa ter sexo extraconjugal, eu sei que está namorando, mas vamos chamar de extraconjugal, não significa falta de amor, necessariamente. Muitas vezes, altertório, a palavra em latim. O fato de ter uma relação extraconjugal não significa necessariamente desamor pelo parceiro ou pela parceira.
Significa atração, às vezes, pela novidade. Às vezes a gente é casado com uma mulher maravilhosamente bela e vai procurar uma outra não tão bela, ou consegue outra não tão bela e ele trai. A palavra trair bota entre aspas. Mas por que ele faz isso? Por vaidade, pela produção de dopaminas e endorfinas que ele tem ao desafio de conquistar outra mulher. Ele não quer uma mulher nova, ele quer uma nova mulher. Que a parceira já é algo habitual e aquilo já não é tão atraente. O desafiador, o proibido, é mais atraente. Mas as pessoas pensam que a traição se restringe a sexo. Você pode trair a mulher, um homem, uma mulher pode trair o outro, atraindo o espírito do casamento, falando mal, não sendo parceiro, gastando mal o dinheiro que poderia ser melhor gasto pelo casal, etc. Então, para responder a ela, eu não sei se é um desamor dele, pode ser, ou um caso extraconjugal. Sim. Uma coisa é a relação física, quase que uma masturbação, só que com outra pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitos casamentos se rompem por causa disso. Eu não perdoo. Mas, Fernando, essa coisa de adultério é muito antiga, e interessante que é porque razões de herança. Se o homem tivesse filho com outra mulher, na hora da dividir a herança era complicado. Ainda é complicado. Ainda é complicado, hoje. É verdade. É verdade. Então, isso daí é uma imposição social, mas não é uma coisa natural. É a sociedade, as regras da sociedade que impuseram isso. Agora, o adultério é algo universalmente proibido, né? Recriminado. E é universalmente praticado. É verdade. É verdade. Ao longo da vida, a gente vê isso realmente. Faz parte, talvez, do ser humano, né? Dependendo de cada caso, ser um caso. Mas você sabe que... Mas faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano, verdade. Por exemplo, o árabe pode casar com até 4 mulheres. É adultério? Não, faz parte da... É isso mesmo, os muçulmanos, né? Salomão, Rei Davi, não sei o quê. Não sei quantas posturas. Eu não sei se eu vou falar bobagem, porque falar de memória, às vezes a gente arrisca. Mas tem um célebre aí da Bíblia, se não me falha a memória, se não for Nabucodonosor, que é o nome, meu Deus do céu, mas a gente chamar um cara de Nabucodonosor, ô Nabuco, vem cá, é um negócio complicado. Mas acontece que o nosso amigo Baltazar diz assim, fulano de tal, vamos ficar no falando de tal, porque de repente eu estou falando mal do cara que já se foi, pô. Fulano de tal teve 700 mulheres. Eu olhei para a cara dele e falei, o que o cara vai fazer com 700 mulheres? Né? É um negócio, é uma pergunta quase que irrespondível, né? Agora, era só mais... eu tenho 700 mulheres. O que ele vai fazer com 700 sogras? Nossa Senhora! Nossa! Não que a gente seja contra a sogra, mas depende da sogra, realmente, isso aí é o que Você está se referindo à sogra coral. É verdade. Mas você vê a gentileza da nossa espectadora, ouvinte, internauta, seja o que Deus quiser, a nossa Márcia Rodrigues. Ela diz, vocês são jovens sim, com certeza. Sou muito grata a vocês dois, tanto a Fernando como ao Dr. Luiz, já me ajudaram muito ambos. Olha só. Márcia Rodrigues, a gente fica feliz, a gente se emociona, né? Nós somos idosos, não somos velhos. Claro que não. Claro que não. A gente espera ainda ter um tempinho bom aqui, se Deus quiser, porque a vida é muito boa. Olha, Fernando, para te ilustrar, eu tenho 2 alunas, quer dizer, eu tenho várias alunas. Conheci várias, um abraço para todos eles. Uma delas tem 90 anos. Sim. Uma lucidez, lê maravilhosamente bem a apostila em voz alta. Ela interpreta o texto, entendeu? Que bacana. Tinha que ser locutora, 90 anos. Nossa. Perguntas pertinentes, uma maravilha. Que beleza. Tem uma outra de 85 anos, e é uma jovem de 85 anos. Acredito.
Acredito. Uma jovialidade, uma alegria de vida, um dinamismo, não é velha, ela é idosa. Não, é claro, é isso mesmo, é isso mesmo. A Márcia Rodrigues está dizendo que a sogra dela é uma mãe, que bom, e é mesmo, e tem umas que são a minha, que já se foi fantástica, né? Enfim, faz parte da vida também. Agora, eu tinha até pulado essa pergunta aqui, ainda bem que eu voltei os olhos para a tela e vi que é da Leia Weiss. Leia Weiss. Eu achei uma piada, não sei se é piada, meu Deus do céu. Eu achei uma pegadinha, mas vamos lá, às vezes não é. Porque ela coloca secamente a pergunta, ela bota assim: as pessoas nascem com baixa estima, seria um problema de DNA, ou passam a ter depressão? E aí fala o nome de uma pessoa que eu não vou falar porque eu não sei realmente se de repente é fato ou fake, né? Se a pessoa que escreveu não tem nada demais na pergunta, né? Mas enfim, é isso. Se depressão vem com DNA ou se na verdade a pessoa adquire aos poucos, foi o que eu entendi. Boa pergunta. Tem dois tipos de depressão. Tem uma que vem do mau funcionamento do circuito cerebral. Essa depressão, ela é responsável por 16% dos casos de depressão. Sim. O tratamento dela é através de medicação, porque é um problema neuroquímico. Então tem que dar um remédio para que a química se ajuste. Sim. Sendo 16%. 84% não é neuroquímico. 84% deriva daquilo que a pessoa pensa. Mudando o que pensa, muda o que sente. Por exemplo, a pessoa chega: essa vida é uma droga, eu não levo jeito para nada, tudo me acontece. Esse tipo de pensamento, o cara vai repetindo, gera depressão. O John Milton escreveu Paraíso Perdido. Ele disse que nossa mente é um local que pode te levar para o paraíso ou para o inferno, dependendo do que você pense. Se você mudar a maneira em que você olha as coisas que você olha mudam. Se tem um defeito na nossa comunicação, vocês, sempre acontece comigo, eu não mereço isso, não é justo, papapá, é um tipo de pensamento que vai te jogar para baixo. Isso. Aí eu pergunto ao cliente nesse caso: qual é o fato? É uma droga. Não, uma droga é uma opinião. Qual é o fato? A comunicação deu um problema. A conclusão é tua. Se você entenda o seguinte, o espectador, o ouvinte, o internauta, entenda o seguinte: se você mantiver atento ao fato, sem emitir opinião, você vive em paz. Aqui está vendo aqui, Fernando? Tá, tô vendo, claro, aquela foto, tô vendo. Não, embaixo da foto. E o que é? Está escrito. É o que é. É o que é. É o que é, isso. Então é um resumo. É o que é. Não é bom nem mal. É o que é. É o que é. Bom ou mal são os julgamentos que você faz sobre algo. É verdade. Bonito ou feio, alto ou baixo, é julgamento. Qual é o fato? A minha altura é essa. É horrível? Não. É ótimo? Também não. É o que é. Olha que interessante. É o que é. Dentro do que você está falando, dentro do que você está falando aí, nosso amigo Alexandre, lá da Zona Oeste, será que é o... não sei. Nós temos um Alexandre que trabalhou muitos anos com a gente na Globo, muitos anos mesmo. Foi inclusive o Ricardo Alexandre, que foi produtor principal do Haroldo nos últimos anos que ele esteve na Globo, né? Ricardo, inclusive, perdeu a Sônia, foi nossa amiga, a esposa dele, já tem algum tempo, mas não sei se é o Ricardo. Eu me lembrei, quero mandar um abraço. Então ele diz assim: Fernando, pergunta aí ao nosso querido Luiz Aibinder se você pensa, o que você pensa é o que você é. Se está certa essa frase. Tá. Essa frase não foi dita por mim, foi dita pelo Buda. Somos o que pensamos. Com os nossos pensamentos criamos a nossa realidade. É muito interessante o desdobramento dessa resposta. Por que, Fernando?
Você vive uma realidade e eu vivo outra. Nós Sim. não compartilhamos a mesma realidade. Temos muita coisa em comum, mas somos pessoas diferentes, com lentes mentais diferentes para ver a vida. Uhum. Então a tua realidade é diferente da minha. A tua Verdade. realidade é diferente da Samira. Exato, com Que ela tem outra certeza. visão de vida. Cada um tem uma visão própria de vida. São Exato. realidades subjetivas. Olha. Essas realidades subjetivas que cada um pensa, cria o que cada um sente. É verdade. Então essa pergunta do Ricardo é interessante nesse sentido. Uhum. A gente tem visões diferentes sobre a realidade. É. E não tem a visão errada. Por exemplo, se eu sou daltônico, vou ver a mesma cor de quem não é daltônico, Uhum. Não, eu não vou. Quem está errado? nenhum nem outro. Né? Você gosta de brócolis e eu não gosto de brócolis. Quem é que está errado? É uma questão de gosto. Pois é, mas tudo É como a coisa individual. é, né? É verdade, é individual, sim. Agora, você vê que coisa, os ouvintes hoje, o Robson Luiz, quero mandar um abraço para ele. Olha que bonito que ele está escrevendo aqui ao vivo e no Face. Dr. Luiz Aibinder, há quanto tempo eu não o ouço? Saudades de sua época na Tupi. Um abraço a todos, muita saudade de ambos na Tupi. Pois durante muito tempo vocês foram a minha companhia em minha adolescência e juventude. Fiquem com Deus. Robson Luiz. Obrigado, Robson. Que maravilha, né? Vamos continuar aqui. Temos ainda, deixa eu ver, chover faz lama, como diria meu pai. A Paulo Lima, da simpática cidade de Bauru, em São Paulo. Um alô para Bauru, linda cidade. Qual casal tende a se dar melhor? Os que são iguais em pensamento ou os que são diametralmente opostos em pensamento? Não tem casal igual em pensamento. Não deve ter E mesmo. cada um, como eu falei, vive uma realidade pessoal, subjetiva. Não tem. Querer isso é uma meta não realista que pode gerar muito atrito. A minha mulher não pensa igual a mim. Pô, se você quer que pense igual a você, vai para o espelho. Você vai ver porque pensa igual a você. E a tua mulher não tem o direito de ser individual, ser uma pessoa, um indivíduo. Por que ela tem que pensar igual a você? Ela não é um clone mental, não é uma propriedade sua. Ela é uma pessoa que convive contigo. Então, essa exigência de pensar igual é perigosíssima. É melhor pensar diferente. Mas querendo melhor ou pior, ela pensa diferente. É verdade. Ela tem as preferências dela, os conceitos dela, diferentes dos teus. Mas isso não invalida como pessoa. Ela tem aspectos que você gosta, que você compartilha, e outros aspectos de pensamentos que você não compartilha. O casal que se dá melhor é Paulo, né? Com licença, deixa eu ver aqui. Paulo Lima. Paulo, o casal que se dá melhor é aquele casal que se respeita. Que respeita a individualidade um do outro. Que aceita o outro como é. Se você quiser transformar a tua mulher, é um ato de violência. Você não vai transformar e vai gerar problema. Respeito. Primeiro, no relacionamento, Fernando, 3 degraus são fundamentais. 2 fundamentais e um opcional. Primeiro degrau, respeito. Se eu não te respeito, nós não temos um bom relacionamento. Perfeito. Se eu te respeito, não estou nem falando homem e mulher. Se eu te respeito, eu posso desenvolver o segundo degrau, que é a admiração. Eu não vou te admirar se eu não te respeito. Então, eu te respeito, posso chegar à admiração e talvez, dependendo do caso, posso amar. Você não ama quem você não admira. E você não admira quem você não respeita. A base de tudo é o respeito. É verdade. Se você gosta de pensar igual, esquece isso. É verdade. Vai se afastar do tempo. Hoje o Jefferson Mendes Augusto, nesse momento aqui via computador, está mandando: bom dia, Fernando Sérgio, bom dia, Dr. Luiz Aibinder, uma ótima quinta-feira para vocês. Só isso, mas olha que recado educado e gostoso, né? Obrigado, Jefferson. Bom dia para você também. Muito bem.
Nós temos aqui mais uma pessoa hoje, que a gente já veio ficar dizendo, deixa eu ver aqui, Leni, simplesmente Leni, de Piracicaba, um alô para Piracicaba, em São Paulo. Aliás, eu queria aproveitar, viu, antes de falar da Leni, eu queria dizer para vocês que foi o Oswaldo Luiz que perguntou para mim, Fernando, como é que eu adquiro o seu livro Vida e Sucesso? Mas você não disse de onde, né? Porque se você estiver no Brasil, eu recomendo que você acesse o Mercado Livre, e no Mercado Livre, via computador, tem uma série de lojas que estão vendendo o livro. Tá? Então aqui no Brasil, que o preço é em real, né? Se você for de Portugal, você acessa FENAC PT, tem pessoas lá que falam FNAC, né? Porque é o F mudo, né? FNAC PT, né? E a partir daí abre aquelas opções livro, discos e tal, você vai em livro e você digita Fernando Sérgio Vida e Sucesso. E aí você adquire por lá, tá certo? Então essa é a realidade do livro Vida e Sucesso que ela está perguntando. Pois é, mas acabei de ver, eu fui demorar nessa coisa, apagou, mas entrou outro no lugar da pessoa que ia falar. Então vamos pegar, esse é o momento, o derradeiro hoje dessas respostas a gente sempre dá através do sgrandinet, @gmail.com, tá bom? E na verdade, então quem será o Luiz Vasconcelos, que é morador de São Paulo, capital. Aliás, um abraço para o Luiz Oliveira, né? O Luiz Henrique Oliveira, nosso querido amigo. E lembrando que agora nós temos também o doutor, nosso querido amigo, grande médico, logo mais, mas na sexta-feira, o Silvio Provenzano, e nas terças-feiras nós temos agora o nosso dedicadíssimo Cícero Munhoz, que é um grande colaborador, um querido amigo, né? Até outro dia ele estava lembrando dos amigos quando a gente fazia aqui a sala de visitas, né? Tivemos a honra de lembrar do Pedro Carlos, que já se foi, mas que deixou bela lembrança. Aliás, a dupla era imperdível, né? Era Pedro Carlos e o nosso Luiz Aibinder aqui na... É verdade. Ele era polêmico, mas era figuraça, né? Sempre botava o chapeuzinho, aquele chapeuzinho e tal, faz parte da vida. Por isso, sim, então tem a ver agora com o João Pedro. O João Pedro de Copacabana diz o seguinte, que ele leu uma frase, me parece que de caminhão, eu estou tentando simplificar, porque ele escreveu muitas coisas, mandou um abraço para o Dr. Aibinder, ficou feliz de conhecê-lo através da imagem, que o rádio não tem imagem. Não é verdade, hoje o rádio tem, mas não tem tanto quanto a gente tem aqui do ponto de vista do pessoal, né? Então ele manda um abraço e ele leu, me parece que é frase de caminhão, não tenho certeza, de que na verdade na vida só vale aquilo que se pensa bem. É verdade? Isso, essa frase é criativa ou não? Não, vale tudo. Vale tudo. Se não pensasse bem, nós seríamos um planeta de santos, né? É verdade. Só falta a auréola, né? Aquela auréola assim. Mas você vê, a realidade não é essa, né? Na realidade não é essa. Tem comportamentos péssimos. Primeiro você pensa, depois você sente e depois você se comporta. Você sente porque você pensou alguma coisa. Por exemplo, você não fica alegre ou triste à toa. Você tem que ter um pensamento que gera alegria ou tristeza. Anteriormente alguém perguntou sobre depressão, né? Eu disse que 84% das depressões vem do que você pensa. Então você não tem pensar certo. Cada um pensa de um jeito que lhe parece certo. Mas o outro pode não julgar isso certo. Você torce pelo Vasco, né? Para quem é flamenguinho que acha certo? A minha mulher torce pelo Flamengo, então. Ela não acha certo. Não tem certo, mas no caso,
fazendo o link de outra resposta, vocês se respeitam. Você escolhe o teu time e aceita que ela escolha o time dela, não precisa ser igual ao teu. É verdade, é verdade. Porque entre vocês existe o amor, mas primeiro existiu o respeito, que desenvolveu uma admiração recíproca, que chegou ao amor. É aquilo que eu falei. Com certeza. Então tem que dar certo. Quer dizer, esse caminhão bateu. Pois é, Esse caminhão foi batido. Olha só, Ana Luísa de Ipanema mandou uma frase: olha, vocês dois são o máximo. Oh, meu Deus, muito obrigado pela parte que só isso, um grande abraço para você, Ana Luísa, obrigado pela bondade. Hoje eu vou sair todo pimpão, para usar uma palavra bem antiga, né? Se alguém denuncia, né? Se alguém me criticar, só aqui, ó. A Ana Luísa disse que eu estou o máximo, que o Aibinder então é o máximo também. Ora, veja. Não, só o máximo, dois. Somos apenas o máximo. Se a gente quer o que a gente. Mas faz parte do show. Meu caro Luiz Aibinder, é um prazer muito grande tê-lo. Muito obrigado a todas as pessoas que escreveram. Gosto muito de fazer esse programa com o nosso Aibinder, porque não só a gente aprende também, que é muito importante, como a gente vê agradecimentos assim, que às vezes nem dá tempo, porque passa muito rápido na tela, e quando você você não pode interromper nem a quem está falando, nem a você mesmo, né? E quando vai ver, já foi. Então fica aí a explicação. E se Deus quiser, na próxima quinta-feira estaremos juntos outra vez. E as pessoas que quiserem fazer cursos com você, que quiserem se informar de que maneira você faz a terapia via celular, que hoje todo mundo está trabalhando de casa, basicamente, o percentual enorme de pessoas. Eu tenho um filho que mora, como você, no exterior, que mora em Portugal, trabalha numa grande multinacional, e me surpreendeu outro dia, ele estava falando: pai, agora a gente tem que estar uma vez ou no máximo 2 vezes no escritório, e o resto se faz de casa, porque é a facilidade da internet, né? Então só que tem que ter o cuidado natural de selecionar as coisas boas das coisas ruins. Tem muita coisa ruim, tem muita fraude na internet, né? Pedidos de dinheiro, usando crianças, alguns são verdadeiros, mas tem que buscar, porque às vezes não, às vezes usam pessoas que já se foram, que morreram, que tiveram doença, para pedir dinheiro e para lesar as pessoas quando não é coisa pior. Então, um grande abraço para você, meu caro Aibinder, e as pessoas que quiserem contatar o amigo, o psicólogo Luiz Aibinder, como devem fazer? Pode, para fazer curso, para fazer consultas online, o telefone é o WhatsApp 21, que é o prefixo do Rio de Janeiro, e o número é 99116 1999, 21 99116 1999. Perfeito, meu amigo, muito obrigado por sua participação, tudo de bom para você, para a esposa, para a família bonita que você tem e também para os seus alunos. Fique com Deus. Você saúde, também. querido, saúde, beijo. Pois é, tá vendo? Então, essas coisas que valem a pena nesse tipo de trabalho que a gente faz há muitos anos, que é o de comunicação. Eu acho que a coisa é visceral. É como disse aí o nosso querido Luiz Aibinder, as pessoas vêm com uma determinada maneira de pensar, com uma maneira de ser. Eu sou grato a Deus, porque desde o início da minha vida, a minha vocação era a comunicação, né? E tem me dado essa oportunidade de estar contigo, de conhecer essas pessoas realmente maravilhosas e que mostram para você que o mundo ele precisa de pessoas assim. Ele precisa que pensemos positivamente. Ele precisa que retiremos das nossas cabeças os momentos de eventual dificuldade que aparecem, até porque eu me lembro de vários que eu tive a oportunidade de entrevistar e quase todos eles dizem que a experiência às vezes negativa, se você superá-la, você eventualmente aprende mais do que até a experiência positiva. E tudo isso é uma questão de troca de opiniões. Um grande abraço a vocês e até sexta-feira às 19 horas com outro doutor, nosso querido médico, o doutor Silvio Provenzano. Tchau, pessoal.